um termômetro registrou um calor quase inimaginável, mas aquele número, sozinho, não resolve o verdadeiro mistério. A cidade mais quente da Terra talvez esteja muito distante do lugar que quase todo mundo aprendeu a considerar o campeão absoluto. Durante décadas, Furnace Creek, no Vale da Morte, carregou o título mais famoso do planeta, graças ao recorde oficial de temperatura do ar registrado em 1913. Mas será que esse recorde realmente responde toda a história? Existe uma pergunta muito mais intrigante escondida por trás desse número. O lugar que registrou o maior pico de temperatura também seria aquele que permanece escaldante durante praticamente todos os dias do ano, sem oferecer qualquer descanso. Quando os pesquisadores deixaram de observar apenas recordes isolados e passaram a analisar médias anuais, surgiu Dalol, uma antiga cidade localizada na depressão de Danakil, no norte da Etiópia, cercada por sal, vulcões e calor praticamente permanente. As medições meteorológicas realizadas durante vários anos revelaram uma temperatura média anual próxima de 35 graus. Nenhuma outra cidade habitada conhecida apresentava um calor tão constante ao longo das diferentes estações do ano. Mas existe uma evidência que quase ninguém percebe quando esse assunto aparece. Dalol recebeu esse reconhecimento quando ainda possuía moradores permanentes, antes de se transformar lentamente em um assentamento praticamente abandonado pelas pessoas e pelo tempo. Hoje, as antigas construções continuam espalhadas pelo deserto, como testemunhas silenciosas daquele passado. Equipamentos enferrujados, paredes feitas de sal e trilhos esquecidos revelam que centenas de trabalhadores desafiaram diariamente um ambiente extremamente hostil. A própria localização explica parte desse sofrimento constante. Dalol encontra-se aproximadamente 130 metros abaixo do nível do mar, criando uma enorme bacia onde o calor permanece aprisionado durante boa parte do ano. Mas essa ainda não é a parte mais impressionante da investigação. O subsolo continua geologicamente ativo, alimentando fontes hidrotermais que liberam vapor, enxofre e minerais capazes de transformar completamente toda a paisagem ao redor. O solo parece cuidadosamente pintado com tons amarelos, verdes e alaranjados. Porém, aquelas cores impressionantes escondem substâncias extremamente corrosivas, que tornam cada passo uma decisão potencialmente perigosa para qualquer visitante desavisado. Enquanto o calor vindo do Sol castiga continuamente a superfície, outro calor sobe das profundezas da Terra, alimentando piscinas minerais ferventes, criando um cenário tão incomum que muitos o comparam à paisagem de outro planeta. Mesmo enfrentando temperaturas sufocantes diariamente, trabalhadores permaneceram durante décadas extraindo sal e potássio. Pequenas construções surgiram naquele ambiente extremo, sustentando uma comunidade onde quase ninguém imaginaria ser possível viver. Com o passar dos anos, isolamento, dificuldades econômicas, conflitos regionais e enormes desafios logísticos tornaram inviável manter aquele assentamento funcionando. Aos poucos, Dalol foi sendo abandonada, deixando apenas ruínas espalhadas pelo deserto. Existe uma pista que quase ninguém percebe durante essa investigação. Nem toda a temperatura divulgada representa exatamente a mesma medição, e compreender essa diferença muda completamente a resposta para a pergunta inicial. Alguns recordes representam exclusivamente a temperatura oficial do ar, registrada por instrumentos meteorológicos. Outros medem apenas o calor acumulado pela superfície terrestre através de sensores instalados em modernos satélites de observação. Foi exatamente essa diferença que colocou o deserto de Lut, no Irã, entre os lugares mais extremos do planeta, quando os cientistas passaram a analisar exclusivamente a temperatura registrada diretamente sobre o solo. Enquanto isso, Furnace Creek continua reconhecida oficialmente pelo maior registro da temperatura do ar. Ainda assim, pesquisadores seguem debatendo detalhes técnicos envolvendo aquela histórica medição realizada no distante ano de 1913. Dalol, porém, permanece ocupando uma categoria completamente diferente. Sua fama nasceu da persistência do calor, mantendo temperaturas extremamente elevadas durante praticamente todos os dias do ano, algo muito mais difícil de suportar. Foi justamente essa combinação de calor constante, altitude negativa, ar extremamente seco, intensa atividade geotérmica e isolamento, que transformou Dalol em um dos ambientes naturais mais hostis já conhecidos pela ciência. Mesmo abandonada atualmente, comunidades do povo Afar continuam atravessando a depressão de Danakil, transportando enormes blocos de sal. Essa tradição atravessa gerações, desafiando diariamente um dos ambientes mais extremos existentes na Terra. O verdadeiro perigo nunca esteve apenas nos termômetros. Gases vulcânicos, fontes extremamente ácidas, grandes distâncias, desidratação rápida e ausência de infraestrutura transformam qualquer pequeno erro em um risco potencialmente fatal. Alguns pesquisadores consideram Dalol um dos ambientes naturais mais extremos do planeta
porque determinadas áreas apresentam condições químicas tão severas que até formas microscópicas de vida encontram enormes dificuldades para sobreviver. E o que encontraram depois muda completamente essa investigação. A resposta depende da pergunta feita, porque cada tipo de medição revela um campeão diferente quando analisamos calor máximo, superfície terrestre ou média anual. Se o assunto for temperatura oficial do ar, Furnace Creek continua ocupando o primeiro lugar. Se falarmos da superfície terrestre, o deserto de Lute impressiona, mas pela média anual histórica, Talol permanece dominando essa disputa. Agora surge um mistério ainda maior. Se regiões tão extremas já existem naturalmente, quantas cidades modernas poderão enfrentar condições semelhantes conforme o planeta continua aquecendo nas próximas décadas, alterando completamente os limites conhecidos da sobrevivência humana?